Olá amigos prevencionistas, estamos aqui para mais um vídeo para o canal Tem Segurança e dessa vez vamos falar sobre Tech Segurança com sangue nos olhos. Roda a vinheta. Calma aí, o vídeo não é sobre um Tech Segurança que não usava óculos. Não é bem por aí, né? Muito pelo contrário. É um Tech Segurança que tinha olho crítico para ver, perceber os desvios. Veja bem, perceber desvios não é uma coisa simples, não é algo que você vê assim, estou andando na área e já vejo um desvio. Isso não é bem assim, às vezes estão escondidos. Então eu até escrevi lá no meu blog um texto sobre isso, se eu lembrar eu vou deixar o link aí embaixo. Então eu vou falar algumas coisinhas aqui, né? A primeira delas é, você nunca sai na área a passeio, ou vou dar uma volta na área, isso não existe, tá? Então quando você vai para a área, né, você vai para fazer alguma coisa, você não vai sair simplesmente andando à toa para a área, né? Então nesse momento, né, quando você está andando na área, né, e mesmo que você vá para uma atividade específica, né, você está sempre olhando o todo, né? Você está com aquela visão ampla. Mas o problema é que às vezes o desvio está no detalhe, não no todo. É claro que é importante você olhar o todo, né? Mas às vezes um acidente acontece por um detalhe que ninguém prestou atenção, né? E ele estava ali escondido. Então, se você tem esse olho crítico, né? E você está andando na área, você está indo para alguma coisa que você vai fazer, mas você está com esse olho crítico prestando atenção nos detalhes também, né? Você dá uma visão no geral, né? O todo, né? Você olha o todo, mas depois você vai nas coisas que são específicas, né? E você não está ali exatamente para isso. Você pode estar passando na área, né? Mas é importante que você esteja de olho nesses detalhes, porque às vezes um acidente ocorre por causa desse detalhe. Então, se você saiu para a área, não é um passeio. Esteja ciente de que existem aquelas inspeções que são específicas, que são inspeções de rotina, que a gente fala. Você vai para a área para fazer uma inspeção, ou seja, outro tipo de inspeção. Mas se você está a caminho de algum lugar, está indo para uma reunião ou para alguma outra coisa, então não é legal você sair simplesmente de olho fechado, né? Tem que estar prestando atenção. Então essa é uma dica importante para o Tech Segurança que tem sangue nos olhos, né? Nunca seja permissível. Eu já falei isso num vídeo anterior aí, né? Até falei bastante sobre esse assunto, né? Que é uma das características do Tech Segurança, você não ser permissivo, né? E não ser permissível é assim, se existe a chance de acontecer alguma coisa, cedo ou tarde vai acontecer. Então, partindo desse princípio, temos que agir rápido para corrigir o desvio, né, antes que aconteça. Então, com certeza, né, é muito mais fácil você fechar os olhos, fingir que não viu, né, passar batido e ir lá fazer o que você tem que fazer, né, seja por pressa, por negligência, o que for, né? Mas será muito mais difícil depois você explicar isso aí, né, que você passou por lá e com certeza alguém vai falar, o Tech Segurança passou aqui, viu isso e não falou nada. Então, antes que isso aconteça, né, a ordem é nunca seja permissivo. Não deixe passar batido nada, não fuja do padrão. Você sabe que aquele é um desvio, vai lá, tome uma atitude e resolva. Não deixe passar, porque depois pode ser tarde demais. Outra coisa que o Tech Segurança, que tem sangue nos olhos também, tem que ter isso em mente, é que ele tem que ser duro com o evento. Ser duro com o evento é uma coisa assim, é simples, não é uma coisa complicada. Porém, eu sou da época ainda, né, que existiam os famosos técnicos policiais, aquele cara que estava policiando as pessoas, né? Não estava ali. É lógico que essa era uma cultura da época também, no Tech Segurança, e até porque tinha a questão de segurança era bem mais complicada, né? Mas o que um bom Tech Segurança tem que fazer
Ele não precisa ser chato para ele conseguir as coisas. Ele pode ser um técnico exigente, mas ele não precisa ser chato. Você precisa saber lidar com as situações que vão acontecendo no dia a dia, né? E de forma tranquila, calma, né? Então você vai precisar conversar com alguém que está cometendo desvio, mas sabendo que as pessoas não gostam de ser chamadas de atenção. Então, dependendo da forma que você chegar lá, você vai receber respostas negativas. Então, vá com calma. Você tem que ser duro com o evento, tá? Não com a pessoa. A pessoa não importa. É o evento que está acontecendo que é importante, que vai levar a um acidente. Então, lembre-se disso, né? Se você agir assim, a sua vida profissional vai correr bem, vai tranquilo. É muito comum o trabalhador se exaltar quando é interpelado por que está cometendo um desvio. Ele sabe que está cometendo desvio, mas de repente, da forma que você chegou, ele se exalta. E aí, se os dois se exaltam, um de cada lado, pronto, acabou a orientação que você ia passar. Vira discussão, e aí já não serve mais. Então, isso não é ser duro com o evento, você está sendo duro com a pessoa daí. Então, você deve deixar claro, né, que aquela situação pode levar ele a se acidentar, né? E por isso, né, você está ali, né? Que você está ali para, além de cumprir as normas, fazer com que ele, né, não se acidente. Então, se ele se exaltar, você baixa a guarda, tal, deixa ele reclamar, deixa ele falar um pouco lá, né? Não tem problema nenhum. Depois que ele conversar, depois que ele falar, ele vai acabar se acalmando também, né, porque ele percebeu que você não se exaltou. E aí, de forma calma e serena, você vai fazer o seu serviço tranquilo e chegar a um final desejável, que é fazer com que a pessoa se entenda, né, que aquilo é para o bem dela, certo? Então essa é uma outra dica aí que eu tenho aí. Seja duro com o evento, não com a pessoa. Outra coisa que sangue de barata, né? Às vezes você precisa ter sangue de barata, sangue frio. É isso mesmo. Às vezes chega naquele ponto em que o desafio é tão grande que parece que você vai perder as estribeiras. Nesse momento, respire fundo, acalme-se, né? Não revide o que está acontecendo, tá? É melhor você ficar calmo, ficar calado, deixa o cara falar. Tem um pouquinho a ver com o que eu falei logo atrás aí, né? Mas deixa o cara falar, o cara está exaltado, deixa ele falar. Depois, você vai cumprir a sua obrigação, né? Lógico que você vai ter que relatar esse evento aí, né? Dependendo do evento que acontecer, você vai precisar relatar. Isso nem precisa ser feito na frente do funcionário, porque isso também inibe bastante, né, o funcionário. Pode até fazer depois, né? Mas tem que ser feito de forma rápida. Se o evento está ali, está acontecendo, fugiu do padrão e pode levar a um acidente, então volta lá naquilo que eu falei de não ser permissivo. Você não pode passar batido porque o cara ficou bravo, você agora, depois eu volto e resolvo. Não. Isso tem que ser resolvido ali, naquele momento, né? Porém, de forma tranquila, como falei, né? Manter o sangue frio, não deixar subir a cabeça, porque vai virar discussão e fica ruim, fica muito ruim, não só na hora, depois também. Então, não chega nesse ponto, não deixe chegar nesse ponto. Muito bem, né? Então, essas são algumas dicas aí, né, para você ter o sangue nos olhos, que eu falo, né, que você ter olho crítico para tudo que está acontecendo em sua volta, resolver as situações e no final as pessoas ainda lhe agradecerem, que isso aconteceu muito comigo. No final as pessoas às vezes se exaltavam e no final ela percebia que ela realmente não estava agindo de acordo, né? E aí acabava que a gente se tornava amigos, né? Isso que é importante, é você ter as pessoas do seu lado. Pô, eu sempre disse isso, né? Se você ganha alguém, um que seja, esse aí vai ganhar mais 3, 4 para você. 5, 6, até mais. Porque ele vai te defender quando você chegar a conversar com alguém e essa pessoa estiver errada. Isso aconteceu comigo. Estou falando porque a experiência é minha. O outro funcionário falar, não, você está errado. O Darcy está certo. O que ele está falando, você não está fazendo corretamente. Então, ele está certo. O próprio colega do funcionário me defendendo. Claro que eu não precisava dessa defesa, mas ele, vendo que o colega estava errado, partiu em minha defesa. Então isso vai acontecer com você, se caso, né, chegar nessa situação que infelizmente eu passei, né? Bom,
Então, concluindo aí, né, chegando no final desse vídeo aí, né, não precisa sangue nos olhos, mas não resta dúvida que o técnico de segurança tem que ser rígido quanto aos procedimentos, normas e padrões da empresa, né? Se você ceder uma vez que seja, você vai ter que ceder novamente e outras vezes. Isso não é bom. Então isso volta lá na permissividade. Você permitiu uma vez, vira e mexe, alguém vai querer que você repita aquilo. Mas aquele tal dia você deixou fazer assim. Pronto, acabou, né? Você vai perder toda a sua moral como técnico de segurança. Então o melhor mesmo é fazer cumprir as regras de segurança, não importa quem seja, doa quem doer. Não importa se é o funcionário que está lá na área, não importa se é o encarregado, se é um técnico, se é o gerente, não importa quem seja. Fazer cumprir as normas é a nossa obrigação. Então se você faz isso, você está fazendo o seu trabalho e as pessoas vão reconhecer isso, tá bom? Então essas são mais umas dicas aí, né? Sangue nos olhos, aí, no técnico de segurança com sangue nos olhos. Não quer dizer que ele é um técnico de segurança aí carrasco, é apenas bom naquilo que ele faz. Valeu, até a próxima. Tamo junto.